Aqui na WBTV eu vou falar agora com o professor Marcelo, ele que é das faculdades Anhanguera. Saber as novidades da faculdade. Bom dia, Marcelo, prazer em recebê-lo aqui na WBTV. Bom dia, Walter, e é um prazer para a gente aí estar aqui com vocês. Meu caro, gostaria que você falasse um pouquinho das novidades da Anhanguera para este ano e a autorização que vocês obtiveram para a abertura de novos cursos de graduação. Ok, Walter. Hoje a Anhanguera é a maior instituição privada do Brasil, com mais de 450 mil alunos, e a segunda maior do mundo. A Anhanguera aqui de Santa Bárbara hoje tem cerca de mais de 5 mil alunos, e são vários cursos aí que estão sendo oferecidos. No ano passado nós tivemos aí conceito positivo em vários cursos, curso de marketing, curso de publicidade e propaganda, curso de produção, todos eles completaram seu ciclo e tiveram notas positivas aí de avaliação do INEP, do MEC. Então aí é uma novidade, os cursos já foram reconhecidos, alguns deles com renovação de reconhecimento, e a própria faculdade também teve um bom conceito também, o IGC3 também, no que diz respeito à Anhanguera de Santa Bárbara como um todo. Nós temos alguns projetos aí para esse ano, muito provavelmente até o final do ano, vai demorar um pouquinho, porque hoje o MEC colocou um calendário onde a gente tem um período certo para poder fazer a solicitação de cursos, mas um dos cursos aí que nós pretendemos e está em estudo para ser aberto é o curso de psicologia. Então vamos ver se até o final do ano a gente consegue fazer essa solicitação e entrar com pedido para o Ministério da Educação para esse novo curso. Agora, Marcelo, esse número de alunos que nós temos aqui em Santa Bárbara do Oeste, nas faculdades Anhanguera, eles estão contemplados em mais ou menos quantos cursos? Eles são 16 cursos presenciais e são mais 10 cursos à distância, Walter. A unidade aqui possui 5 blocos e com mais de 75 salas de aula para poder contemplar esses alunos e mais de 33 laboratórios para uso aí em aulas práticas. Hoje em dia, os profissionais que já são graduados procuram cada vez mais pela pós-graduação. Como a Anhanguera vem se posicionando nesse campo? Bom, a Anhanguera também participa desse mercado de pós-graduação, tem ampliado cada vez mais os cursos, a oferta desses cursos de pós-graduação, e hoje nós estamos oferecendo aí cerca de 11 cursos à distância, após a mesma coisa, tanto cursos presenciais como à distância, e mais cerca de 8 cursos presenciais, que é realizado na unidade presencialmente. Gostaria que você falasse um pouquinho mais dos cursos à distância. Como é que funciona isso? Quantos cursos você tem? Bom, os cursos de EAD, a gente chama de EAD, da unidade, são 10 cursos. Bom, eles funcionam, o aluno faz a matrícula e escolhe uma data. Ele participa presencialmente 2 vezes por semana, então se vocês fizerem a opção por um curso de gestão, vamos dar um exemplo aí, gestão em RH, ele pode participar do curso de segunda e quarta, terça e quinta ou sexta e sábado. E o aluno, então, vem nessa data presencialmente na unidade, assiste uma aula que é transmitida da Universidade Anhanguera de Campo Grande e permanece ali mais 2 aulas com o acompanhamento de um tutor que vai ajudá-los a estudar durante esse período. Então a presença ali é obrigatória de 2 vezes por semana. Esses cursos são excelentes para quem precisa de uma flexibilidade. Então a pessoa trabalha à noite, precisa estar viajando, então ele pode fazer a opção aí dessas datas, né, para poder flexibilizar o seu horário. E assim, tem crescido demais esses cursos à distância. O que antes, em 2006, eram cerca de 2.000 a 3.000 alunos que o governo federal tinha como um todo, hoje, em 2013, já passam dos 900.000 alunos que cursam ensino à distância. Então, um crescimento assim, muito grande, realmente é uma coisa que veio para ficar, já não existe tanto preconceito da população como se tinha antigamente, se falava em curso à distância, a pessoa tinha um certo preconceito. Hoje não, hoje o curso à distância está provando através das provas que os alunos fazem. Esses alunos estão indo muito bem também nas provas que eles devem fazer, que são feitas pelo Ministério da Educação, e esse preconceito acabou.
e cada vez mais tem entrado mais alunos nesse tipo de ensino, no ensino à distância. A qualidade está sendo exigida pelo Ministério da Educação, então não é qualquer faculdade que consegue ficar no mercado com ensino à distância aberto. Eles realmente exigem, eles realmente comparecem até as faculdades através dos polos que a gente chama. Então a Universidade Anhanguera em Campo Grande, aqui nós em Santa Bárbara nós somos um polo de educação à distância. Então o Ministério da Educação ele tem vindo até os polos para verificar realmente se tem a qualidade, se o ensino está sendo feito da forma correta, se as salas de aula estão de acordo com as normas da legislação, se existem os equipamentos, as antenas para transmissão via satélite. Então tem melhorado muito esse ensino à distância. Marcelo, um diferencial, uma característica das faculdades da Universidade de Anhanguera é a aproximação com a comunidade através de ações sociais. Responsabilidade social, ações ambientais. Hoje, como é que a Anhanguera está aqui em Santa Bárbara do Oeste? Bom, a unidade de Santa Bárbara é uma unidade, vamos dizer, que destaque. Aqui se faz muito de responsabilidade social, se pensa muito na sociedade como um todo. Para você ter uma ideia, Walter, o ano passado, somente a unidade aqui de Santa Bárbara fez cerca de 42 mil atendimentos na área de responsabilidade social. Todos atendimentos gratuitos que são feitos para a comunidade, com a presença de alunos e professores. Como nós fizemos agora em dezembro, o Natal Solidário, onde foi entregue mais de 3 mil brinquedos para as crianças carentes, foi feito esse ano, no ano passado também. A festa junina solidária que a gente faz no mês de junho, e aí arrecadamos aí no ano passado mais de 15 mil reais em dinheiro que as instituições de caridade levaram para que pudessem tocar um pouco aí dos projetos que elas realizam para poder se manter. Os cursos da saúde têm feito sempre eventos como Sábado Saúde, que em cada mês é feito numa praça ou de Santa Bárbara ou de Americana, onde eles levam aí exames para diabetes, eles levam exames eles vão aferir a pressão dessa pessoa, eles vão fazer um condicionamento na parte de fisioterapia. Então tem um aceite muito grande da população e realmente isso tem feito a diferença para a nossa unidade. Além disso, os cursos de biomedicina, que é um dos cursos que a gente oferece presencialmente, ele tem um laboratório de análises clínicas lá. Então esses laboratórios ele faz exame hemograma, exame de teste de diabetes, tipagem sanguínea, função renal, função hepática, exame de urina, exame parasitológico, e todos esses exames são feitos, de repente, em alguns projetos que são feitos e são oferecidos para asilos. Então existem os asilos, de repente, com pessoas que não teriam condições de pagar pelos exames. O médico vai lá e solicita esses exames, e a faculdade realiza esse exame tudo gratuitamente, sempre com essa solicitação, esse pedido do médico responsável pelo setor. E isso também inclui em escolas. O último projeto nós fizemos numa escola estadual, onde foi feito o exame de fezes de todas as crianças, foi feita uma solicitação pelo médico, e esses exames depois são devolvidos ao médico, onde analisa e medica essas crianças de acordo com o que é necessário. Há planos na Faculdade de Anhanguera de expandir essas iniciativas? Sim, sempre há. Todo ano tem sido estudado essas iniciativas. Agora, para esse semestre, já tem um estudo grande do que vai ser feito, como a gente chama de atividades complementares ou atividades de extensão, onde todos os coordenadores de curso, em reunião, escolhem o que a gente vai fazer durante todo esse ano de 2013. Então, a cada ano tem ampliado cada vez mais. O ano passado nós finalizamos aí no final de dezembro uma de óleo de cozinha, de reciclagem de óleo de cozinha. Então, uma coisa muito bacana e também interessante na área de ambiental. E esse ano ainda estamos em estudo aí quais são os projetos que nós vamos fazer para atender a população. Aqueles da fisioterapia também, existe uma clínica escola, onde o ano passado foi feito mais de 1000 atendimentos mês. Então todos esses são projetos contínuos. Esse que eu falei da Sábado Saúde são contínuos, e são acrescentados a esses projetos sempre um a mais para a gente poder ter mais contato com a população.
ganha a população e ganha o aluno da Anhanguera também, que tem um contato direto com essa população e realmente com a realidade do que eles vão ter no mercado de trabalho futuramente. Aqui na WBTV eu falei com o professor Marcelo, ele que era da faculdade Anhanguera, aqui na cidade de Santa Bárbara do Oeste.